Nós estamos estudando os 4 primeiros capítulos, 4 primeiros selos de Apocalipse, dentro do tema Uma Exposição dos 7 Selos, com o assunto sobre o Anticristo. E hoje é o 18º culto com respeito ao Anticristo. E o 5º que nós falamos a respeito da derrota do Anticristo. E eu quero dizer que domingo passado já havíamos anunciado com respeito ao que nós iríamos falar hoje, e já está anotado com certeza até para os próximos 3 cultos que ainda nós vamos ter com respeito à derrota do Anticristo. E por isto, com certeza, tudo que nós falarmos aqui, irmão Raul, não é proposital pela presença dos irmãos, mas nós já estamos falando isso há 18 cultos, né, que nós já estamos mencionando com respeito a isto, e peço a liberdade, tanto do irmão quanto da congregação de Belo Horizonte, para eu continuar com esse pensamento com respeito à derrota do Anticristo. E eu parei domingo passado sobre a encarnação de Satanás no falso profeta. E, obviamente, a encarnação de Miguel no verdadeiro profeta. O profeta disse, eu acredito que os irmãos de Afonso Cláudio conhecem isso piamente, que as pessoas ao redor do mundo, diz o Mombrana, compram as minhas fitas e as tocam. E muitas vezes elas escrevem, e sempre eu dirijo a elas, se elas são membros de alguma igreja, eu digo, consulte o seu pastor. E agora, pastor, quero que você saiba disto, que as coisas que eu estou falando são somente para a minha congregação. E eu tenho o direito de fazer isto, porque tenho sido designado através do Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. E ai de mim se eu não lhes disser o que eu penso ser a verdade, e o que eu penso que virá. Mas não é para o mundo, ou o resto das igrejas. Você faça o que Deus te mandar fazer. Eu não posso responder por você, nem você pode responder por mim. Mas cada um de nós deve responder perante Deus por nosso ministério. Portanto, se eu tenho que responder por meu ministério, eu devo pregar isto da maneira que eu vejo e da maneira que isto foi revelado a mim. Então, que isto seja entendido. Mensagem, o filtro do homem que pensa, parágrafo 21 e 22. Eu me lembrei dessa citação para que eu pudesse começar dentro do meu pensamento, e as coisas que eu vou falar, ninguém está obrigado a acreditar. Estou falando isso para aqueles que acreditam no meu ministério. Por isso eu queria que vocês ficassem de pé, e nós vamos tomar a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o versículo 12. Apocalipse capítulo 12, por favor, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus
e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Muito obrigado, Senhor. Nós temos sempre mencionado nas nossas orações que qualquer um pode abrir a Bíblia, até mesmo ler o que está escrito. Mas só existe um que revela isto, que abre as Escrituras, abrindo o entendimento para compreendê-las. E é o Espírito do Senhor, com o qual nós contamos mais uma vez, Pai, para sermos abençoados por Ti. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o nosso coração, de cada pessoa que está aqui, que possa ter o entendimento aberto, a humildade de poder ouvir e reconhecer se aquilo é a verdade do Senhor, se aquilo é a expressão da mensagem do Senhor, e se assim sendo, nós possamos crer verdadeiramente, Pai, entre a vida e a morte, porque isto é segurança para nós. Por isso, abençoe nosso coração. Muito obrigado, Senhor, tu possas abençoar ao pastor Raul Rosa, família e congregação de Afonso Cláudio, todos os irmãos de Belo Horizonte, pastor Gedalias, que está conectado conosco agora ao vivo, via internet, que o Senhor possa verdadeiramente alcançar o coração de cada um deles. Sabemos também, Pai, que a irmã Gislane ali está agora também conectada conosco em Marechal Floriano, que o Senhor possa estar presente com o anjo do Senhor naquela casa, para revelar a sua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. De pé ainda, irmãos, vamos ver se nós conseguimos cantar o 222, então, para que todos nós possamos cantar, reforçando o que o irmão Raul disse. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. Aleluias! Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, eu não sou deste lugar. Mas não posso aqui ficar. Vou pelas águas deslizar, vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar, vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia, meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, quão lindo é o meu lar.
Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz. Aleluia. Podem se assentar, irmãos, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos falado com respeito à eternidade. E como o pastor Raul mencionou, possivelmente sem saber o que nós comentamos nos 2 últimos domingos, que nós não somos deste mundo. Estamos numa passagem temporária para uma transformação, a fim de que depois sim, nós possamos para sempre e eternamente dominarmos esse sistema do planeta Terra. Nós somos extraterrestres. E como dizem, nós somos ETs, os verdadeiros ETs, os filhos de Deus. Que antes estavam, domingo passado, eu até assustei um pouco os irmãos, quando eu tive coragem de mencionar a respeito do que Jesus disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles disseram que Jesus não tinha 50 anos, como podia ele haver visto Abraão, ou Abraão ter visto o seu dia e se alegrado nele? E Jesus então expressou, antes que Abraão existisse, eu sou. E corajosamente, creio que pela fé, nós podemos dizer como Jesus, porque nós estamos salvos pela graça, pelo sangue, pelo sacrifício dele, e podemos expressar como ele também. Então eu disse, antes que a terra existisse, eu sou. Antes que a terra existisse, nós somos. Aleluia! E ontem eu pude expressar aos jovens ainda mais contundente, que antes que Deus existisse, eu sou. Aleluia. E aí isso é um pouco chocante. Vai dizer, poxa, irmão Inereu, então você é antes de Deus? Sim, se nós analisarmos o que fomos ensinados, de que Deus significa um objeto de adoração. E ele não era Deus antes que houvesse os seus filhos para o adorar. E eu existia na sua nuca, diz o profeta, na sua mente. Eu já existia antes de existir nada. Nem os anjos, nem uma molécula. Eu já existia na mente de Deus. Aleluia! Na verdade, a partir do momento em que ele trouxe à existência algum ser e passou a ser adorado, aí sim ele então passou a ser Deus. Antes ele era El, Elá, Elohim, ou aquele que subsiste por si mesmo. Ele não era Deus, mas quando nós o adoramos, ele se tornou Deus. Aleluia! Então, existíamos na mente, na eternidade, com Deus. E havia um reino do outro lado. O profeta disse, confirmando o que o irmão Raul disse, que as coisas, o céu, quando nós olhamos, isto é uma sombra do que já existiu. O que é, já foi. E o que há de vir também já foi. E Deus pede conta até do que passou, do que já aconteceu. Então não há novidade, isso são acontecimentos. Nós estamos apenas desenrolando uma história que já foi escrita pelo Senhor e na eternidade já aconteceu no céu. E nós, às vezes, batalhamos contra o pecado e falamos a respeito do pecado, e nós já vimos em culto anteriores, me desculpe, eu não vou retroceder lá para não tomar tempo dos irmãos que já ouviram, mas o pecado, o profeta ensinou que ele não começou na terra, o pecado começou no céu. No céu é que começou o pecado. E lemos o profeta de Deus mostrar
através do profeta Isaías, capítulo 14, que a estrela da alva caiu do céu e ela debilitava as nações no céu. Então ele já fazia a sua campanha de incredulidade, de fragilidade, de debilidade com as nações antes de vir à terra. E ele começou a sua rebelião no céu. E o irmão Branham tem nos ensinado que Satanás, Lúcifer, ele nunca quis ser mais do que Deus. Ele não quis o lugar de Deus, ele nunca batalhou pelo trono de Deus. Ele queria apenas ser semelhante ao Altíssimo. Mas ele queria governar as estrelas de Deus. Ele queria governar os anjos de Deus. Porque apesar de Lúcifer ser um grande líder querubim, ele estava sujeito a Miguel, porque Miguel é que era o rei do reino angelical. E o irmão Branham disse que Satanás queria o reino de Miguel. Ele queria tomar o reino de Miguel. E então fez uma campanha política de conquista e tomou, segundo o profeta de Deus tem nos ensinado, 2/3 dos anjos. E Miguel, mesmo com a minoria, ele precipitou a Lúcifer de sua posição, o expulsou do céu, junto com os seus anjos. E o irmão Branham nos ensina que ele, na verdade, Lúcifer e seus anjos, não caíram nas 3 dimensões nas quais nós vivemos, porque eles são espíritos. Nós vivemos luz, tempo e matéria. Então ele parou na 4ª dimensão, aonde ele estabeleceu o seu reino na 4ª dimensão. Não caiu totalmente na terra, mas sim, Apocalipse 12, o profeta citou isto e disse, aí sim, o povo de Deus, os filhos de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, vencerá totalmente a Lúcifer e o precipitará na terra. Aí sim ele terá que sair da 4ª dimensão, porque a 4ª dimensão é a metade do caminho, é os ares aonde Jesus vai esperar Eliezer levar a noiva para ele. Jesus desce 3 dimensões, 7, 6ª e a 5ª, para na 4ª, e nós subimos luz, tempo e matéria, e encontramos com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto é o rapto da noiva de Cristo. E aí Satanás terá que sair desta 4ª dimensão, porque ali será estabelecido a festa das bodas do Cordeiro. É ali onde nós vamos fazer a nossa festa da coroação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Onde a grande mesa de milhares e milhares de quilômetros de comprimento estará estabelecida ali, para que Ele possa enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Então, no domingo passado, nós falamos sobre a encarnação de Satanás, de Lúcifer no falso profeta, o Papa. Nós estamos desvendando isto tão clara e abertamente quanto nós possamos fazer, mostrando como o anticristo entrou desde o Éden e tem vindo, e através das eras da igreja, introduziu-se como pensamento, doutrina, e no meio do povo de Deus, até ele ser coroado num homem. Satanás foi coroado num homem, e então foi feito o falso profeta. O falso profeta, ele era o anticristo, o falso profeta e a besta, o vigário, né? O anticristo, o falso profeta, o vigário do céu, e por fim, a besta de Apocalipse 13. Isso são os 4 primeiros selos que nós estamos estudando. Então, para que haja a encarnação do anticristo no falso profeta, o Papa, ele tem que estar vivo aqui na terra. Porque Lúcifer não vai encarnar num corpo morto, num defunto. Ele não vai levantar um defunto da sepultura para ele poder encarnar-se. O profeta disse que ele vai encarnar num ser vivo, num homem que estará vivo na terra. Então,
O que nós estamos querendo mostrar, como o profeta disse, eu falo muito sobre o anticristo, mas eu quero falar muito no Cristo. Porque quando nós mencionamos o falso profeta, nós temos que falar do verdadeiro profeta. Quando falamos do anticristo, temos que falar do Cristo. Porque são os dois que batalham. A guerra é entre os dois, é entre Cristo e o anticristo. Entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Então temos que conhecer, como o profeta disse, nosso inimigo, para que nós possamos então também conhecer o nosso amigo, o nosso rei, porque Miguel é o nosso rei. Porque o profeta ensinou que os anjos que ficaram ao lado de Lúcifer e que foram expulsos dos céus, eles se encarnam quando nascem aqui na terra. O irmão Brana disse que quando a mulher está para dar à luz, um anjo está ao seu redor para entrar naquela criança. Seja ela de Deus ou seja ela do diabo. Seja ela um anjo que ficou ao lado de Lúcifer, seja ela um anjo que ficou ao lado de Miguel. Todos se encarnam. E é por isso que o profeta veio mostrando, eu adiantei domingo passado, para mostrar que quando Satanás se encarnar no falso profeta e se tornar a besta de Apocalipse 13 e levar as nações a guerrear contra Israel, então Satanás, nesse falso profeta, estará liderando, diz o irmão Brana, os protestantes, católicos e de demais religiões para a batalha do Armagedon. Ele disse, Satanás estará reunindo os seus súditos dos 4 cantos da terra, porque ele não tem mais ninguém no céu. Ele estará reunindo os seus súditos dos 4 cantos da terra. O profeta diz, mas em compensação, Jesus está reunindo os seus dos 4 cantos dos céus. Ele diz, porque há poucos deles na terra, há uma pequena parte viva na terra, mas ele estará reunindo ele dos 4 cantos dos céus, da 7ª à 1ª era, para poder fazer frente a Satanás, a Lúcifer, a besta, na batalha do Armagedon, que nós vamos chegar depois da grande tribulação. Mas o que nós queremos mostrar, alguns minutos, é que assim como, preste atenção, assim como tem que existir um homem na terra vivo, para que Satanás se encarne nele, para que o anticristo se encarne nele, e ele seja a besta de Apocalipse, o adversário da batalha do Armagedon, do duelo final, como chamou o irmão Brana, também, para que Cristo possa encarnar-se, tem que existir um homem na terra, vivo, para que Miguel possa encarnar nele. Amém? Vale a pena repetir. Não precisa preocupar, porque eu não vou ler isso tudo. Isso é apenas para segurança, né? O que o profeta disse na mensagem do 1º selo. Porque esse aqui vai reforçar o que eu estou dizendo. 1º selo 170, onde ele cita Apocalipse 12, 7 a 9. Ele diz assim, agora vejam, no tempo do fim, o final das eras da igreja. Eu gosto muito que a pessoa preste atenção no que o profeta está dizendo, porque uma frase significa a nossa vida. No tempo do fim, o final das eras da igreja, ele e seus filhos são chamados o anticristo, porque qualquer coisa que é contra Cristo é anticristo, e o que está contra a palavra está também contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Amém? Então ele, o anticristo,
Ele é o anticristo. Logo em Apocalipse 12, 7 a 9, quando Satanás é lançado, o espírito, o diabo, o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos, quando a igreja é levada para cima, então Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Aleluia! Logo, Satanás mesmo se encarna no anticristo e é chamado a besta. O parágrafo 193, do mesmo primeiro selo, é que entra algo tremendo. O profeta diz assim: primeiro ele foi o anticristo, o espírito. Logo foi o falso profeta. E depois, quando o diabo for expulso, se encarnará nele. São 3 etapas. Primeiro é um diabo, ou seja, o espírito do diabo. Logo é o falso profeta, mestre da doutrina falsa. Logo será o diabo mesmo encarnado. Vê você? E ao mesmo tempo, em que o diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado num homem. O Espírito Santo sobe encarnado num homem e desce encarnado num homem. Ele sobe e desce encarnado. Ele não só desce encarnado. Ele sobe e desce. Quando o Espírito Santo estiver levando a noiva, ele está encarnado num homem. Subindo com a noiva. Eu vou lhes mostrar isso. E depois ele desce de novo, encarnado num homem, para estabelecer o milênio, quando vencerá totalmente o anticristo. Terceiro selo, 163. O profeta diz assim: agora observe bem, que agora estamos com a terceira era da igreja, ou a terceira etapa da era da igreja. Ela corre paralela com o terceiro cavalo. A primeira era foi a dos nicolaítas e tinha uma doutrina. Logo, a doutrina nicolaíta chegou a ser aceita como a mera verdade e foi posta em ação. E até coroaram a esta pessoa. Logo, este espírito do anticristo foi encarnado num homem. Encontramos mais adiante que ele chega a ser o diabo encarnado. O demônio sairá. Hoje, então, que está no Papa é um demônio. Não é o diabo mesmo, não é Lúcifer mesmo. Lúcifer está diante do trono, 24 horas, acusando a igreja. Ele vai ser precipitado lá em Apocalipse 12, quando ele vai ser expulso de lá. Dessa posição de acusador, 24 horas. Então, há um demônio ocupando aquele lugar. O demônio é a unção de um falso profeta. A unção de um falso profeta. Para que aquele anticristo seja um falso profeta, ele está ungido com o espírito de um falso profeta. Então, aquele demônio, aquela unção, sai, o profeta diz, e entrará o próprio diabo. O próprio Lúcifer entra e estabelece o seu trono naquele lugar. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, o Espírito Santo sobe encarnado no homem, levando a noiva, e depois desce encarnado num homem para estabelecer o milênio. Para tirar a noiva no rapto, porque isso é o que mais interessa para nós, é a subida no rapto. Eu não creio que haja outra preocupação maior com os eleitos desta mensagem do que o rapto.
do que a vinda do Senhor. Diz o profeta que o que mais mexe com a noiva é a vinda do Senhor, é a vinda do noivo. Ela está preocupada com a vinda do noivo. E ela tem que conhecer os passos, as ordenanças, ela tem que conhecer os parâmetros, ela tem que conhecer as coisas que antecedem este rapto para que ela não o perca. Eu disse, às vezes nós cantamos errado porque nós permitimos o anticristo nos enganar. Quando cantamos primeiro eu quero ver meu Salvador, sem antes dos queridos ao redor, isso é mentira, porque primeiro nós vamos ver os nossos entes queridos, para depois vermos o Senhor. E o profeta ensinou na mensagem o rapto, que para mim é a única mensagem própria, vamos dizer assim, mais própria para ensinar o rapto é a mensagem do rapto. Porque é onde o profeta pregou especificamente a respeito do que nós estamos buscando, que é o rapto. Ele diz assim, antes que o Senhor mesmo apareça, antes que o Senhor Jesus mesmo apareça, ele disse, tem que acontecer 3 coisas na terra, antes da aparição do Senhor. E ele disse, alarido. Primeiro é o alarido, e é esta a mensagem, e ela vem primeiro para nós. Segundo, é a voz de arcanjo, ressuscitando os mortos, que morreram em Cristo. E depois a trombeta final, reunindo todos para o rapto, a última trombeta, ou a grande trombeta final. Agora, quem traz o alarido, Paulo ensinou isso e o profeta disse, o mesmo. Ele diz lá no parágrafo 80 da mensagem do rapto, o profeta disse, Deus tem um modo de fazer as coisas. Amós 3:7. Aleluia. Para os crentes da mensagem, o que é Amós 3:7? Um profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele veio e trouxe o alarido através de um profeta, do 7º anjo, do irmão Brana. Então ele trouxe o alarido e todos regozijam-se com o alarido, mas o mesmo que trouxe o alarido, irmão, tem que trazer a voz de arcanjo. Porque Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Agora, não é o caso que, o irmão Brana trouxe o alarido. Agora a ressurreição dos mortos, não, agora é a igreja que vai tomar conta disso. Agora é a igreja que vai ressuscitar os mortos. E a trombeta para reunir todo mundo. Aí eu já não sei. Porque nunca vi ninguém ainda explicar. Eles querem colocar uma profetisa no lugar, uma sacerdotisa no lugar, um grupo de ministros no lugar, o clero no lugar. E o profeta vai nos dizer que isto é anticristo. O mesmo que trouxe o alarido, irmãos, é o mesmo que traz a voz de arcanjo, e é o mesmo que traz a trombeta. Não é outro, é o mesmo Senhor. Depois ele reúne a todos e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! E aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Então a nossa preocupação é o rapto. E para que possa acontecer o rapto, tem que vir uma mão forte, um mensageiro forte, um anjo forte. Domingo passado nós mostramos as vindicações desta mensagem. O que é esta mensagem para os eleitos? Como que Deus vindicou essa mensagem para nós? É terceiro selo 112 e 113. Deus prometeu, através de São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço,
profeta disse: isso é a promessa do mensageiro. Ele disse, Joel 2,28, as visões. Paulo, 2 Timóteo 3, o Espírito nos últimos dias. Janes e Jambres fazendo frente ao profeta Moisés. Malaquias 4, o Elias. E Apocalipse 10, 1-7. Eu tenho percebido, sem crítica, mas sentindo-se responsável, com certeza, pelo o que eu falo, por muitos anos, que eu estou nesta mensagem, eu vejo as pessoas mencionar a mensagem dos últimos dias, o mensageiro desta era, como Apocalipse 10:7. E a promessa não foi Apocalipse 10:7. A promessa está aqui, ó, terceiro selo, 113, 112. Deus prometeu nos últimos dias que ele manifestaria e vindicaria sua palavra à igreja. Ele prometeu, predizendo-nos exatamente o que sucederia agora mesmo. Jesus em João 14:12, Joel 2:28, 2 Timóteo 3, Malaquias 4 e João o Revelador em Apocalipse 10, 1-7. 1-7 é o mensageiro da igreja. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, presta atenção, levantou a sua mão aos céus e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Esta é a promessa para a nossa era. O profeta diz, predizendo-nos exatamente agora mesmo o que é. E para a igreja, o que é isto? Ele responde: a palavra encarnada, feita carne entre o seu povo de novo. Aleluia. De novo quer dizer outra vez. Não é verdade? Outra vez. Ela se fez carne uma vez no Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Quantos creem que Jesus é a palavra encarnada? O apóstolo São João disse assim, capítulo 4 da primeira carta: meus amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis, no futuro, o Espírito de Deus, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Não existe uma religião cristã sequer, nenhuma sequer, que não acredite que Deus veio em carne através de Jesus Cristo. Até o Espiritismo prega que Jesus é a encarnação de Deus. Agora, a prova, o teste, não está no Espírito se ele crê que Deus veio em carne. Porque todos confessam que Deus veio em carne. Se nós formos julgar os espíritos religiosos, denominacionais, para ver se eles creem que Deus veio em carne, não vamos poder julgá-los como falsos, porque todos creem que Jesus Cristo é Deus encarnado. Mas o que João está dizendo é que o anticristo vai tentar tirar da mente das pessoas a credibilidade, a fé de que Jesus Cristo virá em carne outra vez. Porque nós pregamos a vinda de Cristo. Nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo. E ansiamos pela segunda vinda de Cristo. Todos pregam a vinda de Cristo. Então uns pregam Cristo vindo nas nuvens, com poder e glória, coroado, tocando trombeta, anjos. Outros pregam, mesmo dentro da mensagem, que Jesus vai aqui e vai na sepultura ressuscitar os mortos. Que Jesus mesmo vem para buscar a noiva e levá-la no rapto, como eu ouvi um pregador dizer da mensagem, de que Jesus virá, vai arrebatar a noiva, levá-la, entregá-la para o Pai e depois se dar a conhecer aos judeus. Isto é uma mensagem do anticristo, porque não é verdade. Isso é negar que Jesus Cristo vem, sim, mas em carne humana, num mensageiro profeta. Então, para nos livrar do poder do anticristo, Deus tinha que ter algo especial, como diz um ditado no mundo, ele tinha que ter uma carta na manga. Ele tinha que ter algo que ia de surpresa e dizer, por isto vocês não esperavam. E soltar em cima do anticristo. Mas, na verdade, irmãos, para Satanás não é surpresa. Satanás sabe que tem pouco tempo na terra. E ele sabe porque nós já pregamos, o profeta já revelou isto, pregou isto e os ministros da mensagem já têm repetido isso por inúmeras vezes, de que Lúcifer encarnado vai ter que enfrentar Miguel outra vez, e agora na dimensão humana. O profeta disse, Lúcifer e Miguel, outra vez, como no princípio, agora na dimensão humana. Eu não vou ler, porque não posso repetir isso, os irmãos me desculpem, de Afonso Cláudio, mas isso está, as realidades infalíveis de Deus, 224,
Aquele dia no Calvário, 30, a maior batalha, 45, a festa das trombetas, 177, demonologia, competição, para a página 1, o Deus desta era maligna, 77, e quarto selo, 162 e 163, e quarto selo no final, quase no 200, mostrando a batalha do Armagedon, que nós vamos chegar nisso mais adiante. Eu não vou adiantar. Mas Deus tem que usar algo forte. O mesmo que derrotou Lúcifer no céu, tem que derrotar Lúcifer na terra. Por isso eu digo, se você esteve ao lado de Lúcifer lá, você estará ao lado dele aqui. Mas se você esteve lá ao lado de Miguel, você estará ao lado de Miguel aqui. Para enfrentar o duelo final. Nós estamos chegando à batalha final, ao duelo final. Resta ainda os judeus passarem pela grande tribulação, Elias e Moisés serem mortos pelo anticristo, pela besta, e então assim a palavra encarnada descer, montada num cavalo branco, e nós junto com ele, para estabelecer o milênio na terra. Aleluia! O anjo forte, Cristo. Muitos têm confundido este anjo forte com o Senhor Jesus Cristo. E não poderiam, desde que são ministros da mensagem, eles poderiam confundir isto. Porque é na mensagem que nós fomos ensinados que Cristo quer dizer um ungido. Cristo quer dizer o Messias, o enviado, o mensageiro. Mas com certeza há uma confusão muito grande, porque este anjo forte é muito forte. Nós vimos no culto passado que Miguel é o único anjo dentre os arcanjos que enfrenta Lúcifer. Quando a Bíblia disse que Deus mandou enterrar o corpo de Moisés, nós descobrimos depois, através do apóstolo Judas, que foi Miguel. Miguel batalhou com Lúcifer a respeito do corpo de Moisés e repreendeu a Lúcifer. E mandou os anjos enterrar o corpo de Moisés, que ninguém sabe a sepultura até hoje. Quando Lúcifer se pôs diante de Daniel, de Gabriel, o anjo Gabriel, durante 21 dias impedindo a bênção da revelação das 70 semanas de Daniel para o profeta Daniel, durante 21 dias Satanás ficou de frente de Gabriel e não deixou ele descer. Então Gabriel apelou para Miguel, Miguel veio e repreendeu a Satanás, e então Gabriel pôde descer. Vimos que o profeta disse que esse Miguel, perguntas e respostas número 9, eu vou ler apenas esse aqui, para que você possa apenas ter uma pequena ideia do que seja. O profeta disse que, ele disse, ora, enquanto eu obtenho a base para isto, 75, perguntas e respostas número 9. Enquanto eu obtenho a base para isto, que Lúcifer no céu tratou de exaltar a si mesmo e chegar mesmo a estar mais alto que seu chefe, ele traiu Miguel. O chefe dele era Miguel. Ele traiu, foi Miguel. Ele queria o reino de Miguel. E o poder que ele possuía era tão grande, de coigualdade com Deus, que ele pensou que ele conseguiria conquistar todos os anjos. E conseguiu até mesmo a maioria. Mas não foi suficiente para vencer Miguel e os seus anjos. Mas muitos confundem este anjo forte com o Senhor Jesus Cristo, quando ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é simplesmente o Cristo
do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar explicar isto. Quando ele jurou que o tempo não seria mais, Apocalipse 10 diz que ele jurou pelo Senhor Jesus Cristo, não por si mesmo, como fizera o próprio Deus, descrito em Hebreus capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aleluia! Então, este anjo forte, ele tinha alguém maior do que ele por quem ele jurou. Então ele não é Jesus Cristo, porque não tem ninguém maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é o nosso Deus. Não há ninguém maior do que ele. Se Jesus jurasse, juraria por si mesmo. Mas este anjo forte jurou por aquele que vive para todo sempre, que o tempo não seria mais. Vê? Então Cristo significando o ungido, o Messias, o enviado, e tem que ser dessa forma, porque senão nós iríamos ver uma dualidade na divindade, ou seja, dois deuses no governo. Segundo Apocalipse capítulo 11, quando o governo for tomado e a 7ª trombeta for tocada, capítulo 11, versículo 15, diz assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Não é o William Branham? É o que diz a Bíblia. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Traduzindo, Jesus Cristo. Correto? O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo tem um Cristo dele. Atos 2,36, Pedro disse com respeito a Jesus. Ele disse: a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é o Senhor Jesus Cristo. Deus fez ele Senhor e Cristo. Quando ele tomou posição, e ele é o grande Jeová, como nós sabemos que ele é o grande Jeová, e ele é o Cristo do Senhor também, lógico, mas ele se torna no reino, quando se toma o reino do mundo, vem a ser, após tocar a 7ª trombeta, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, veja como está escrito ali, irmãos, pelo amor de Deus, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para todo sempre. Porque este é o pensamento de que é Jesus quem vai reinar.
É Jesus quem vai governar a terra. E a Bíblia nunca prometeu isto. Nós estamos sendo preparados para algo diferente disto. Se você ler a mensagem intervalo, você verá que o profeta disse que o que Adão perdeu, Jesus recuperou no Calvário. Quando Adão perdeu o governo da terra, Satanás não pôde tomá-lo, diz o profeta, que Deus tomou a escritura definitiva, legítima da terra e recolheu. Satanás não pôde tomá-la, mas Jesus veio no Calvário e comprou esta escritura com seu sangue. Comprou a escritura da terra, e o profeta diz: ele não fez isto para ele mesmo, mas para os seres humanos. E quando ele tomou o livro, desatou seus selos, e tinha a propriedade, o profeta diz assim: quem tem esse livro na mão é o dono. É o Senhor, é o dono da terra. Ele diz assim: isso foi um júbilo e um tempo muito tremendo, 144 da mensagem de intervalo. Quando aquele cordeiro saiu de você, o livro dos mistérios, todavia, no céu está selado. Você diz: ô irmão Brana, está meu nome? O meu nome está lá? Não sei, oxalá. E se seu nome está ali, é porque foi escrito ali, antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representava aquela redenção foi o cordeiro que havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, o profeta grita, o abriu, lhe tirou os selos e reclamou a terra. E reclamou a possessão da terra. Não. O enviou à terra ao seu sétimo anjo. Aleluia. Vem? Para revelá-lo à igreja. Então, irmão Brana diz: o que Adão e Eva perderam, esta igreja do século 20 recuperará. Então, aqui está correto. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, o seu Cristo, reinará por um tempo. Para todo sempre. Todo sempre. Mas eu quero mostrar que a vinda poderosa deste Cristo para nos livrar do anticristo para sempre se dará da forma seguinte: o ministério dele tem que ser o mesmo do Senhor Jesus Cristo, senão ele não vai conseguir. Tem que ser o mesmo ministério. Ele tem que ser a manifestação do Filho do Homem em sua totalidade na terra. Toda a autoridade de Jesus Cristo tem que estar nele, porque ele é o Cristo do Senhor Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo. Porém, muitos o confundirão com ele, por causa de sua autoridade e do seu poder. Por isso estou prevenindo ao meu povo, ao povo que me escuta,
para que se prepare, porque quando este Cristo descer na terra, muitos o confundirão com o Senhor Jesus Cristo. Não vá adorá-lo, porque ele não recebe adoração, ele é apenas o Cristo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele virá com poder e grande glória. Ele teve 5 vindicações, o que Lúcifer não tinha. Quando estava em coigualdade com Deus, que é o poder de criar, esse Cristo recebeu o poder de criar. E além do mais, ele tinha poder sobre a salvação. A vindicação dele é tão poderosa assim, que quando ele contava à irmã Hatch sobre a criação de esquilos através da palavra falada, a irmã Hatch disse que cria naquilo de todo o seu coração, o poder de Jesus Cristo desceu, e o irmão Branham disse: irmã Hatch, porque você disse esta palavra, eu te digo, peça o que você quiser, e eu te darei. Ele não disse: eu vou pedir, eu vou implorar a Deus para te dar. Não, eu te darei. Você é pobre, irmã Hatch, você é pobre. Peça $1 milhão aqui agora e eu farei cair em cima da mesa. E não é nota falsas, não, seria verdadeiras. Ainda que ele tivesse que entrar com um anjo lá no Banco Central. Ele disse: você tem uma irmã doente, irmã Hatch, peça a cura dela. E a irmã Hatch ficou meio tonta, porque quando você recebe um poder assim, peça o que você quiser, é difícil na hora decidir. Ainda mais falando em $1 milhão. Primeira tentação que o profeta fez para ela foi $1 milhão. Dinheiro. Depois cura. Todo mundo andando atrás de cura. Assiste o culto no domingo, é ungido pelo pastor para a cura divina, depois na segunda-feira está de madrugada na fila do NPS. E ela ficou assim e disse: não, irmão Brana, tem uma coisa que eu quero. E essa eu vou pedir. Eu vou pedir, estou dizendo eu. Essa eu também vou pedir. Ele disse: irmão Brana, eu quero a salvação dos meus 2 filhos. E você sabe que o profeta disse que os 2 filhos da irmã Hatch estavam do lado de fora brincando e zombando da reunião lá dentro. Eles não eram crentes, estavam zombando da reunião lá dentro. Dura coisa a irmã Hatch pediu: eu quero a salvação dos meus filhos. O profeta respondeu para ela olhando assim: irmão, não era ele, não sou eu, cristãos, ele disse. Isso não é assim, diz William Branham, isso falha se for. É assim diz o Senhor. Ele disse: eu te dou os seus 2 filhos. Aleluia! E o Espírito Santo, como que atendendo a palavra falada da boca do profeta, do Cristo, saiu. Os rapazes assustaram, olharam um para o outro e disseram: o que foi? Não sei, eu recebi um choque. E você? Eu também recebi um choque. Eles não ouviram, mas uma voz dizia: vem, o profeta te chama, o profeta te chama. Eles largaram o que estavam fazendo, correram para dentro de casa e se converteram ao Senhor. Por que estou dizendo que eu espero isto, eu vou fazer isto? Porque o profeta disse: está chegando a hora. Essa terceira etapa está chegando, diz. E eu creio assim. Isto é o que estávamos esperando, o qual está apenas começando a brotar, a florescer. E eu fiz isso com um propósito, porque estou planejando algo, tomando este ato de fé e regressando ao começo, para subir a fé a um nível
onde nunca o haviam visto antes. E não é somente qualquer fé, mas a fé perfeita, num coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita, por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Então o povo tem que chegar a uma fé perfeita, num coração perfeito, senão não vai no rapto. E no primeiro selo ele disse: com o que temos não poderíamos subir, porque com dificuldade temos fé para a cura divina. Nós temos que ter esta fé. Isto é o que o está detendo agora mesmo. É isso que está impedindo a Cristo de vir, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. Eu a estou buscando. E para mim significa muito sacudimento. E igual também para vocês, porém, juntos chegaremos pela graça de Deus. Ele pôde criar esquilos, os quais não têm a capacidade de crer, porém foi minha própria fé que fez isto. Foi minha fé, porém, no que ele me desafiou a que pedisse, ele me fez o desafio para que eu pedisse. Logo eu aceitei o desafio e em obediência à sua palavra o pedi, e ali apareceram. Deus no céu sabe que isto é a verdade. Então não pode também curar os enfermos? Ele pode me elevar com a fé a este nível, mesmo para as pessoas, ainda que elas não podem subir a este nível. Se não o podem fazer, ele pode usar a minha fé, pode me elevar a este nível para subir por vocês. Aleluia! Vê você? A esse nível de fé perfeita. Eu não consigo, eu não posso. O Espírito Santo virá, ele diz assim: irmão Brana, não, acho que eu tenho que encerrar, eu não posso. Eu tenho que prosseguir depois. Mas, irmão Brana, isso quer dizer, Lucas 21:36, que você vai falar a palavra e nos colocar pronto, inteiramente pronto para o rapto, na ressurreição? Lucas 21:36. É isto assim? Ele disse: sim, Senhor. Você tem um bom relato disto. O Espírito Santo viria a mim e diria: vá àquele cativo, aquela pessoa que está bebendo, fumando, prostituindo, jogando, ou fazendo qualquer outra coisa, com o espírito escravizando a ela, e ela não consegue se libertar daquilo. Vá até ele e diga: cativo, eu te liberto. Ele diz: acontecerá? Ele diz: claro, eu estou esperando essa hora chegar. Eu também, irmão Brana, estou esperando esta hora chegar. Então, irmãos, nós vamos encerrar o de hoje, porque não é possível. A fita é 1h10, 1h15, e eu tenho que ficar em cima desse horário para o CD. Israel está sempre me cobrando ali atrás. Mas eu quero reafirmar que Jesus Cristo foi o grande conquistador da posição de Satanás através da cruz. Mas ele não
conquistou isso para ele mesmo, ele conquistou para o ser humano. Vê você. Ele concedeu a honra de se assentar-se em seu lugar, no seu trono de filho, o vencedor da era de Laodiceia. Como o Pai é espírito, invisível, quem aparece assentado no trono do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Sadur Sundar Singh, aquele grande hindu cristão, ele disse que uma das coisas que o confundia no cristianismo era exatamente isto, porque ele foi ensinado que ele ia chegar no céu e tinha o Pai, e o Filho estaria assentado do lado do Pai. O Filho do Homem, à direita de Deus, e ele disse que quando ele foi assunto aos céus, e ele chegou lá e ficou procurando. Ele, de cara, ele viu Jesus, mas ficou procurando Deus. Onde está Deus? E a voz disse, não, você não vai ver Deus nunca aqui. Aqui está Cristo. Cristo é Deus. Ele tinha que ver Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Amém? Então, assenta ele no trono do Pai, mas como Jesus foi feito carne, como nós, e possui um corpo humano, glorificado, certo? Quem aparece no trono do Filho, então, à direita? Aí que está. Tem que ser o vencedor da última era, que está visível ao seu lado, e é quem estará sentado no trono de Davi no milênio, como filho de Davi, pois então Jesus não estará mais no ministério de filho, mas ele ocupará o lugar do Pai. E no ministério de filho estará aquele que é semelhante, ou seja, igual ao Filho do Homem. Então o trono do Filho, ele tem que ser ocupado pelo anjo forte, por Miguel. E o profeta disse que hoje é o anjo da direita de Deus. Por isso é que ele é o semelhante ao Filho do Homem. Todos nós sabemos que Jesus veio em 3 formas de filho. Não é verdade? Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. São as 3 formas de filho, ministério de filho, que Jesus veio. Filho do homem, profeta da Galileia. Filho de Deus, o Espírito Santo durante as eras. E filho de Davi, no reinado do milênio. Correto? Agora, o irmão Branham diz, tanto na mensagem, o Desvelar de Deus, obra-prima, e outras mensagens, mas ele diz que ele prometeu que antes do Filho de Davi se manifestar, e durante a manifestação do Filho de Deus, ele voltaria outra vez como Filho do Homem. Um profeta. Ele cita isto em todas as suas mensagens. Então seria Filho do Homem, profeta da Galileia, Filho de Deus, Espírito Santo durante as eras, Filho do Homem outra vez no final da era, e Filho de Davi no reinado do milênio. Meu Jesus amado. Como será o Filho de Davi no reinado do milênio? 4º selo, 126. Quando Cristo veio a primeira vez, veio como mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo em 3. Porém, este outro vem em 4.
Na primeira vinda de Cristo, veio como mortal para sangrar e morrer. Correto? Esta foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. E a terceira vinda será quando vier, como o Deus encarnado. Amém. Profeta? O amém aqui é do profeta. Amém. Será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. 121 antes ele diz assim: porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada na igreja. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Essa é a grande diferença entre os dois, entre o anticristo e Cristo. Porque o anticristo é Lúcifer encarnado nele, e Cristo é a palavra de Deus encarnada nele. Mas nós já vimos que o reino que Lúcifer, o anticristo, queria era o reino de Miguel. E aqui que eu vou entrar, possivelmente no próximo culto. Ele não queria o reino de Deus. Quem é Miguel? Se discute muito sobre William Branham, se discute muito sobre o anjo forte, se discute muito sobre Miguel. Por que o reino é de Miguel, um arcanjo, e não de Jesus? Por que não é do Filho de Deus? Porque a Bíblia, irmão, teria que ser coerente. A Bíblia tinha que encaixar. E a Bíblia prometeu, quando Daniel, lá no Velho Testamento, viu a visão da entrega do reino da terra, ele disse que ele viu, estava olhando nas visões da noite, capítulo 7, versículo 13, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. O profeta diz: este é o Senhor Jesus Cristo. E o fizeram chegar até a ele. Quem? Aquele semelhante ao filho do homem. Ele não disse que ele viu o filho do homem, mas ele viu um semelhante a ele, que vinha. E quando ele chegou perante o ancião de dias, o filho do homem, esse semelhante, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, o reino, o domínio, a honra de governar as nações foram entregue a um semelhante ao Filho do Homem. O profeta disse que o anjo forte é Cristo, que Miguel é Cristo, que o sétimo anjo é o anjo forte. E todos eles são um e o mesmo personagem. Você não pode separá-los. E é certo que eles não são o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, mas eles é a manifestação de Cristo na terra, no céu, em todos os lugares. Ungido do Senhor, o Cristo do Senhor. E aí, o profeta diz na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia. Ele disse: Miguel
é Cristo. Na mensagem em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, parágrafo 166, o profeta disse: Miguel é o anjo da direita de Deus. Na mensagem intervalo, eu creio que eu tenho apenas 10 minutinhos, a partir do parágrafo 17, 16, eu vou só introduzir isso para que vocês possam no domingo que vem ouvir, se os irmãos desejarem, o pastor Raul e os demais podem adquirir o CD. Ele diz assim: este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Leiamos ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é do tempo do fim, porque diz assim: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Agora, se você observa bem, notará que esta pessoa é Cristo. Miguel é Cristo, ele falou. Agora ele diz: este anjo forte é Cristo. Porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto. E agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja tem chegado ao seu fim. Bem, agora continuando, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Você sabe qual é. Vocês se recordam do anjo do capítulo 1? Virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Seu rosto era como o sol. Está aqui. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele diz: vocês se lembram do anjo do capítulo 1? Esse anjo forte do capítulo 10 é o mesmo. São palavras do profeta. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. E ele vem por sua igreja. Então, este anjo vem por sua igreja e é um mensageiro a Israel. Apocalipse 10, 1 a 7, é o mensageiro a Israel, é o mensageiro à igreja. A igreja, quando desce este anjo forte, a igreja não subiu ainda no rapto. Quem é este anjo forte? Cristo. Quem é Miguel? Cristo. Quem é irmão Brana? Cristo. Sexto selo 247 no final. Quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, isto é, encerrou o seu ministério. Quem é o 7º anjo? Hein? Eu não tenho medo de dizer, o 7º anjo é o irmão Brana.
O irmão Branham é o 7º anjo. O irmão Branham é o mensageiro de Deus para esta era. O irmão Branham é o enviado de Deus para esta era. O irmão Branham é o 7º anjo. Quando o 7º anjo tocou a trombeta, isso é, encerrou a sua mensagem, ele levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre, que o tempo não será mais. Quem jurou foi o anjo forte, irmãos. O anjo forte é Cristo, mas o 7º anjo é o anjo forte. Então, se eu quero dar nome aos bois, como eu sempre digo, logo quando o irmão Branham terminar a sua mensagem, levantou as mãos e jurou pelo que vive para todo sempre, que o tempo não será mais. O irmão Branham é o anjo forte. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que estas coisas não são fáceis de entender, mas nós cremos no que o profeta disse, mesmo sem entender, porque são palavras do profeta do Senhor. Faça-nos crer nisto, Pai, pois nossa vida depende disto, nosso rapto depende disto. Aleluia! Nossa transformação depende disto, Pai. Estou ansioso que isto chegue. Estou cansado deste mundo, Senhor. Estou cansado dessa dimensão, Pai. Não aguento mais viver aqui, Senhor. Eu anseio por esta hora final, quando ele encerrar a sua mensagem, quando o último eleito entrar, o tempo não será mais para nós. O tempo vai terminar para a noiva. Ela vai entrar na eternidade. Ela será transformada pelo poder de Deus. Aleluias, aleluias. O que eu mais quero, mais desejo, é que isto tudo termine quando as armas for penduradas, as cicatrizes mostradas, e o último for chamado, e a trombeta ecoar, chamando os que morreram em Cristo, a nossa hora vai chegar. Quando os nossos olhos virem os nossos entes queridos, quando os nossos olhos virem os irmãos que partiram, nós seremos transformados. Pai, como a minha alma anseia a chegada deste momento, Senhor. E assim como o corpo do anticristo está esperando a encarnação de Satanás, corpo do mensageiro verdadeiro estará aqui na terra, vivo, no tempo da descida do anjo forte. O 7º anjo estará aqui, de pé, para receber a encarnação de Miguel, do anjo forte. Glória a Deus! Ele terá que encerrar o ministério de 7º anjo, para que o ministério do anjo forte possa entrar em ação. Faça-me crer nisto, Pai. Eu quero proclamar isto a todos os ouvidos. Ouve-se júbilos de todos os povos. Os reinos da terra vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia! As nações terão que se dobrarem diante de nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Glória a Deus!